Louvado, exaltado e agradecido é o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre piedade. Amém? No poderoso nome de Jesus. E o título é Tire a Máscara. Porque, amados, muitas pessoas, elas se escondem atrás da piedade. Tem pessoa que não sabe o verdadeiro significado da palavra piedade na palavra do Senhor. E nós vamos aprender isso hoje. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, irmã Edinalva, no poderoso nome de Jesus. Então, hoje, nós vamos aprender sobre o que é a piedade segundo a palavra de Deus. Amém? No cristianismo, piedade pode se referir à devoção, ao amor pelas coisas sagradas, bem como a virtude que leva uma pessoa a oferecer a Deus o culto que ele merece. Então você vê que às vezes nós ouvimos falar sobre a palavra piedade, 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 mas nós não entendemos o que isso realmente significa segundo a palavra de Deus. Então aqui você vê que a piedade está relacionada a fazer o melhor para Deus, a ter uma devoção para com Deus, né? E dar ao Senhor o culto, a adoração, tudo aquilo que ele merece. Amém? A verdadeira piedade, segundo a Bíblia, é uma atitude que envolve o conhecimento verdadeiro de Deus, adoração sincera, fé salvadora, temor, submissão e amor, reverência unida ao amor de Deus, que nasce do conhecimento dos benefícios de Deus. Amém, amados? Então você vê que muitas vezes nós ouvimos falar piedade, piedade, uma pessoa piedosa, mas você vê que a piedade ela começa quando nós temos o verdadeiro conhecimento do Senhor, o conhecimento genuíno, né? Aqui nós observamos o conhecimento verdadeiro. Por que o conhecimento verdadeiro? Você vê que o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele sempre frisava uma coisa: em verdade, eu vos digo. Toda vez que o Senhor Jesus ia falar algo, ele fazia questão de mencionar: em verdade, eu vos digo. Por quê, amados? Porque existe a mentira. Porque existe o falso Deus, o falso evangelho, o falso cristianismo. E isso começou lá no Jardim do Éden, quando a serpente usou a palavra de Deus para enganar a mulher. Ela pegou as palavras do Senhor e perverteu. Então hoje não é diferente. Nós temos o conhecimento verdadeiro, mas temos o conhecimento falso. Aquilo que vem dos céus e aquilo que vem da terra, aquilo que é carnal. Então você vê que a verdadeira piedade, a piedade santa, ela só pode existir no coração do ser humano uma vez que esse ser humano tem uma comunhão com Deus. Porque hoje, amados, nós vemos muito tipo de piedade, principalmente, né, quando às vezes você vê uma pessoa necessitada. Muitas pessoas ela faz questão de querer ajudar, mas ela fala para outra pessoa assim: eu vou entregar aquela cesta básica ali e quero que você filma. Aí ela vai postar, ela vai mostrar para todo mundo o que ela está fazendo. Então quer dizer, isso é o que? Uma falsa piedade. Isso ela quer mostrar para os outros. Existe outra forma de piedade também, que quando a pessoa vai ajudar o próximo, ela ajuda para satisfazer o seu próprio ego, para dizer assim: eu tenho para dar, eu ganho mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, mas não está fazendo de acordo com a palavra de Deus. Não está fazendo pelo amor, não está fazendo por uma misericórdia do seu semelhante. Não está fazendo porque ela olha para aquela pessoa e pensa assim: puxa vida,
Podia ser eu ali na rua. Podia ser eu morando debaixo da ponte. Podia ser eu sem família. Podia ser eu sozinho. Podia ser eu viciado nas drogas, viciado no álcool. Podia ser eu ali perdido. Então, quer dizer, se nós não tivermos o verdadeiro amor de Deus no nosso coração, nós não vamos poder amar o nosso semelhante, ter misericórdia do nosso semelhante. E muitos têm feito para se aparecer, né? E existe outra forma de piedade também, que é, você vê, às vezes a pessoa, ela não tem um braço, às vezes ela tem uma deficiência, e ela usa aquela situação para promover a piedade, ou seja, para que as pessoas fiquem com dó dela, a piedade dela, para ela o quê? Ganhar dinheiro, ganhar lucro, né? Então você vê que a piedade não é como nós vemos aí na rua, como nós vemos muitas pessoas fazer, e muitas vezes até nós fazíamos de uma maneira errada. Amém? Além disso, a piedade bíblica é refletida em uma vida que busca glorificar a Deus acima de tudo, incluindo a salvação pessoal. A Bíblia também enfatiza que a piedade deve ser acompanhada de boas obras e um comportamento que refere à fé e o amor por Deus. Amém, amados? Então não adianta nós sermos uma pessoa amável, né, piedosa, somente naquele momento. Para muitas vezes você vê que quando, como nós estamos vivendo aí a tragédia no Rio Grande do Sul, então você vê que muitas pessoas famosas, pessoas ricas fazem ajuda por status, para dizer eu fiz, eu doei, né? Então, amados, a piedade, ela tem que ser feita sem que ninguém saiba. Tem que ser por amor. Fazer porque você está vendo aquela pessoa, é um ser humano, é um filho de Deus. Porque você vê na parábola de Lázaro e o rico viu Lázaro naquela situação e nunca se compadeceu dele. Nunca foi lá levar um pedaço de pão, uma peça de roupa para ele. Então, quer dizer, ele não tinha a piedade, mas ele se dizia piedoso. Por quê? Porque ele falava que era filho de Abraão. E Abraão era um homem de Deus. Abraão é o pai da fé. Então você vê, dizer que é uma coisa, mas como nós lemos aqui, né, deve ser acompanhada pelas boas obras, por um comportamento que reflete a fé e o amor por Deus. Então, não é uma coisa que você faz porque você quer ganhar, por exemplo, um status com o próprio Deus. Não é para você, depois nas suas orações, você chegar e falar: ah, Senhor, essa semana eu doei uma cesta básica, essa semana eu fiz isso, essa semana eu paguei um café para um mendigo. Não, não é isso. Essas coisas a gente faz, mas faz por amor. E quando a gente faz uma coisa por amor, a gente não joga na cara de ninguém, não é verdade? E nem cobra favor em troca. É algo que tem que partir do nosso coração. Amém? Portanto, a verdadeira piedade não é apenas um sentimento ou uma aparência externa, mas sim um reflexo de uma transformação interior que se manifesta em amor, respeito a serviço de Deus. Então você vê que o Senhor, Ele conhece o coração das pessoas. Existem muitas pessoas que se diz piedosa e até ajuda as pessoas, mas fazem isso não porque ela é boa, não porque o coração dela foi transformado, foi nascido de novo, mas às vezes faz porque às vezes tem, faz porque acha que deve fazer. Não. A piedade tem que brotar do coração com amor. Tem que ser feita você e Deus e a pessoa que você está fazendo aquela benevolência. Ninguém precisa ficar sabendo. Não é verdade? É uma coisa particular. É uma coisa por amor.
Se você não amar a Deus, como você vai amar o seu próximo? Então, por que que hoje a piedade que o mundo apresenta é uma piedade falsa? Porque a pessoa nem ama a Deus. Como que ela vai amar o seu irmão? Como que ela vai amar o seu semelhante? Um amor fraternal, um amor puro. Não é verdade? Se nem a Deus ela respeita, então é assim. A piedade com contentamento é grande ganho. 1 Timóteo 6, o versículo 6 a 8 diz assim: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Amém, amados? Então você vê, o apóstolo, ele diz assim, ó, desse mundo nós não vamos levar nada. Então para que ter orgulho? Para que querer ser mais que os outros? Para que ter aquele pensamento mundano que nós tínhamos antes? Não é verdade? Então, nós temos que ser o quê? O que é uma pessoa piedosa? É aquela pessoa grata a Deus. Hoje eu só tenho arroz e feijão. Os crentes da prosperidade se revoltam contra Deus. Ah, eu não aceito, Senhor, comer arroz e feijão. Não, eu sou filho. Vai e começa a ser como o rico da parábola. Eu sou filho de Abraão. Abraão era rico. Eu não aceito uma coisa dessa. Quer dizer, é um conhecimento carnal. Mas o verdadeiro cristão piedoso, ele vai pegar aquele feijão e aquele arroz e vai dar graças a Deus. Vai falar, Senhor, eu te dou graças porque eu tenho arroz e tenho feijão para comer. Porque eu sei que tem gente que nem isso tem. Lá na África, tem muitos comendo bolinho de barro para que o estômago não venha, né? O ácido não venha comer o estômago, ele tem que comer alguma coisa. De tanta fome que ele está. Então ele pega e faz bolinho de barro e come. E eu ainda tenho arroz e tenho feijão. Então, dá graça e tem o contentamento. Amém? Outro dia você tem o arroz, o feijão, uma salada, graças a Deus. Hoje eu tenho a salada. Se amanhã você tem uma mistura, graças a Deus. Quer dizer, em tudo dar graça. Dar graça porque você reconhece que tudo vem da mão de Deus. Se você tem saúde, acordou hoje, dá graças a Deus. Se você não acordou bem, dá graças a Deus, porque você está vivo. Então, se você está vivo, você tem a possibilidade de dobrar o seu joelho e pedir a misericórdia de Deus, pedir a ajuda de Deus. Não é verdade? Pior seria se você não tivesse acordado. Então você acordou, dê graças a Deus, abriu os seus olhos, seja grato. Tenha gratidão pela sua vida, por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, pelos livramentos que Ele te deu e por você estar hoje aqui. Dê graças a Deus, seja grato pela palavra que você ouve, pelo estudo que você aprende, pela oportunidade que Ele está te dando de você se preparar para a eternidade, de se preparar para entrar no céu. Porque o dia que o arrebatamento acontecer, se nós estivermos em arrependimento e santidade, nós subiremos. Mas se a morte vir primeiro e nós dormir no Senhor, em arrependimento e santidade, no dia do arrebatamento, a palavra garante que nós ressuscitaremos primeiro e receberemos também um corpo glorioso. Amém, amados? É como cavar uma mina de ouro. A piedade faz do próprio Deus a nossa porção. O Senhor é a porção da minha herança. Salmos 16, versículo 5. Então, quando você se torna um cristão piedoso, então o seu tesouro já não é mais o ouro, a prata, o dinheiro, mas o seu tesouro é o próprio Deus. Deus é a sua porção maior. Deus é a sua alegria. Deus passa a ser tudo na sua vida. Então, as coisas desse mundo já não tem aquele valor que tinha antes. Você vive aqui para cumprir o chamado do Senhor. Nas suas orações você fala, Senhor, conceda-me força, conceda-me sabedoria,
saúde, a presença do Senhor, o sangue de Jesus, para que eu cumpra os dias determinados pelo Senhor. E que eu venha cumprir a carreira da fé, como diz o apóstolo Paulo, sendo um vencedor, não por orgulho, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus, para honrar aquele sangue que ele derramou por nós. Amém? Aleluia. Se Deus é a nossa porção, todos os nossos bens estão em joias, onde Deus se dá. Ele dá todo o resto. Quem possui o castelo, possui todos os royalties que nele pertencem. Então, amados, se Deus é a sua porção, se Ele é o seu tesouro, então todas as outras coisas são suas também. Porque se você é filho de Deus, como diz a palavra, você, eu, somos cordeiros com Cristo. Não é verdade? Se você realmente busca Deus e se você deixa de ser criatura e passa a ser um filho de Deus, para que você vai se preocupar com o que você vai comer? Para que você vai se preocupar com o que você vai vestir? Para que você vai se preocupar com as coisas dessa terra? Como a palavra diz, quem preocupa com essas coisas são aqueles que não têm o conhecimento de Deus. A nossa preocupação tem que se agradar a Deus, porque o resto é o próprio Deus que vai derramar sobre as nossas vidas. Não temos que se preocupar. Amém? Deus é uma porção que não pode ser gasta e nem perdida. Deus é a força do meu coração, a minha porção para sempre. Salmo 73, 26. Então você vê que o salmista, depois que ele se arrependeu dos seus pecados, e depois que ele passou a ser um homem piedoso, então tudo aquilo que ele buscava nessa terra passou a não ter mais importância. E ele começou a declarar: o Senhor é a minha força, a força do meu coração, a minha porção para sempre. Então você vê que ele mudou, ele passou a ser um homem piedoso. Amém? A piedade proveitosa para todas as coisas. 1 Timóteo 4:8. O que é mais proveitoso além da piedade? A comida não dará sabedoria ao homem, o ouro não lhe dará saúde, a honra não lhe dará beleza. Então você vê quantas são as pessoas que estão aí com muitos bilhões, com muitos dinheiro, muito ouro, mas aquele ouro não pode tirar o câncer, não pode curar o HIV/AIDS, não pode salvar. Mas uma pessoa que não tem nada, um pobrezinho, ele clama o Senhor, clama o sangue de Jesus, ouve o decreto de cura dos poderosos profetas e crê, o câncer é removido. Olha para você ver a diferença. Um que tem bilhões na mão não pode se livrar do câncer. E uma pessoa que não tem nada, mas quando ele busca a Deus e Deus passa a ser a porção da sua vida, o seu tesouro, o Senhor vai lá e remove o câncer. Vai lá e remove o HIV. A pessoa é aleijada, passa a andar. É cega, Deus dá a vista para ela. E quantos ricos cegos aí, cheio de dinheiro e não pode ter a visão. Olha só para você ver o que significa a verdadeira piedade e quando você coloca Deus como a sua porção maior, o seu tesouro. Amém? Mas a piedade é proveitosa para todas as coisas. Ela protege de todos os problemas, supre todas as necessidades, torna a alma e o corpo completamente felizes. Então, quando você passa a ser um cristão piedoso, você busca a Deus e você passa a amá-lo e você passa a ter Ele na sua porção, então você passa a ser uma pessoa feliz. A palavra do Senhor diz assim que você passa a ser completamente feliz, o corpo e a alma. Por quê, amados? Porque se você tem uma enfermidade no seu corpo, o Senhor vai te curar. E se você tem uma enfermidade na sua alma, então você também vai ser curado. Amém? Então você vê que você terá uma felicidade completa, corpo e alma.
Os homens estão ocupados com as coisas dessa vida. O que proveito tem aquele que trabalhou para o vento? O vento pode encher. O que é o outro senão o pó, que mais cedo sufocará o que o satisfará? Tire a máscara das coisas mais lindas sob o sol e veja o que tem dentro. Então você vê que hoje, amados, as pessoas estão muito focadas nas coisas aqui da terra. As pessoas só pensam em status. As pessoas querem fazer uma piedade, mas quer postar no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no YouTube. Quer ter bajulação. Ah, você ajudou fulano. Ah, você fez isso. Às vezes a pessoa ajuda uma pessoa e sai falando para todo mundo: eu ajudei fulano. Ah, eu dei uma cesta. Ah, não é assim a piedade verdadeira. A piedade verdadeira para com o nosso semelhante tem que ser pura. E a piedade para com Deus também. A piedade para com Deus é nós amá-lo, respeitá-lo, fazer a sua vontade. E adorar e servir a Deus por amor. Não interessado. Ah, eu vou servir a Deus porque se eu não servir a Deus, eu vou ser lançado no inferno. Não é assim, amados. Deus nem quer pessoas que servem a Ele por medo. Não. Deus quer que serve a Ele por amor. Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. Então aqui diz assim: o que é o ouro, senão o pó, que mais cedo sufocará do que o satisfará. Então quer dizer, de que vale as coisas dessa terra? Se uma pessoa ela cair do avião com 200 quilos de ouro no meio de uma selva e a fome apertar, não tiver o que comer, ela vai comer o ouro? O ouro vai poder matar a fome dela? O ouro tem valor, mas vai chegar um momento que ele vai ser tão inútil. E a pessoa vai estar com 100 quilos de ouro e vai falar assim: ó, melhor se eu tivesse uns 5 pães aqui comigo. Não é verdade? E se a fome apertar e passar alguém aí com um bolo, ele fala: eu te dou esses 100 quilos de ouro em troca desse bolo que eu não aguento mais de fome. Quer dizer, passa a não ter valor. Não é verdade? Então, nós precisamos, amados, ter realmente a consciência de que nós precisamos agradar a Deus. Nós não podemos ser falsos, usar uma máscara. Não adianta, o Senhor Jesus ele diz assim, ó: de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então nós não podemos ser bonzinho e ao mesmo tempo ser mal. Uma hora está glorificando a Deus, outra hora está falando palavrão. Nós não podemos, uma hora, nós estarmos com o nosso corpo coberto, daqui a pouco nós estarmos na imoralidade. Não está cobrindo o nosso corpo. Amém? Então nós precisamos, amados, fazer o que a palavra de Deus manda fazer. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Os imorais não vão entrar no reino dos céus. Então, se eu estou andando em imoralidade, não me estou vestindo como uma mulher de Deus, como homem de Deus, eu não vou entrar no céu. Então, tudo que eu fizer debaixo da terra, debaixo do sol, vai ser em vão. Não é verdade? Há cuidado e irritação. As alegrias mundanas são tão passageiras quanto uma bolha flutuando na correnteza. A piedade é uma substância dourada. Todas as delícias mundanas têm uma caveira colocada sobre elas. São apenas sombra e são passageiros. Então você vê que o pecado, ele tem uma máscara. O pecado, ele apresenta, né, de uma forma deliciosa, de uma forma boa, de uma forma gostosa. Mas atrás dali tem o quê? A caveira, a morte. Por quê? A palavra diz: o salário do pecado é a morte. Então, é a mesma coisa de disfarçar um veneno de suco. É o que a serpente fez com a Eva. A Eva falou: não, eu não posso comer do fruto, porque o Senhor disse que certamente o dia que eu comer, eu vou morrer. Mas a serpente falou: não, você não vai morrer. E ela acreditou na serpente. Então nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Amém?
1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 ao 5, diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras, que resulta em inveja, briga, difamação, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e não privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, olha só para você ver. Aqui o Senhor está falando que todos esses pregadores, que eles não ensinam a sã doutrina, a verdadeira piedade, o verdadeiro amor, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira santidade, não ensina o povo a se preparar para o reino de Deus, a se preparar para o arrebatamento. Esses homens, eles são pessoas sem entendimento, corrompidas, mentes corrompidas. E eles ainda, a palavra diz aqui, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, usa o evangelho do Senhor Jesus para tirar dinheiro do povo. Usa o evangelho do Senhor Jesus para comprar coisas materiais, para investir nessa terra. E fala que a pessoa é para fazer o propósito, o voto e tal sacrifício, porque precisa evangelizar. Quanto é tudo mentira, amados. É tudo para satisfazer os seus próprios eu. Fazer a sua própria vontade. É para investir nas coisas terrenas e não é para investir nas coisas celestiais. Amém? É um dinheiro jogado fora. São templos lindos, com ar-condicionados, poltronas reclináveis, o som ambiente, mas ensina, como diz aqui, ensina a falsa doutrina, o evangelho pervertido. Amém? Isso também é uma piedade falsa, é uma piedade mascarada, onde eles se escondem atrás da piedade para fazer da piedade fonte de lucro. Usar a palavra de Deus para mover o coração das pessoas a sempre estar dando dinheiro para eles. Amém? Os confortos terrenos levam o homem ao túmulo e depois se despedem, mas a piedade é uma posse da qual não podemos ser roubados. Corre paralelamente à eternidade. Então você vê que a verdadeira piedade corre para a eternidade. A verdadeira piedade, ela nos leva para Deus, para o céu. Amém? A força não pode enfraquecê-lo e a idade não pode murchá-lo. Supera os sofrimentos, sobrevive à morte. A morte pode arrancar um talo do corpo, mas a flor da graça não é ferida. Amém, amados? Então você vê que esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho sempre vai nos conduzir para a eternidade. Então você vê que a verdadeira piedade também nos conduz para a eternidade. Amém? E nós, amados, podemos fazer muito mais do que fazemos. Porque às vezes você fala assim, puxa vida, eu vejo tantas pessoas na rua, tantas pessoas, morando debaixo das pontes, às vezes eu passo para o meu trabalho, para a escola, e eu não posso ajudá-los. Você pode ajudar sim. Se você não pode ajudar com alimento, não pode ajudar essa pessoa dando roupa, dando um teto para ela, você pode orar por elas. Amém? Você pode chegar nas suas orações e falar, Senhor, aquele homem que eu vi lá debaixo da ponte, eu queria clamar por ele, mas eu não queria fazer uma oraçãozinha sem piedade, não. Eu quero fazer essa oração me imaginando eu lá debaixo da ponte. Eu quero me fazer uma oração, mas eu quero me imaginar, e se fosse eu, que estivesse ali cheio de droga, cheio de álcool, cheio de problemas, cheio de doença. Eu quero me colocar no lugar dele e pedir, como se fosse eu, com toda a minha fé, com todo o meu amor.
Isso é uma verdadeira piedade. Amém, amados? Ah, eu não posso ajudar com dinheiro, não posso ajudar com alimento, não posso ajudar com roupa, não posso tirar ele daquela situação. Mas você pode sim, através da sua oração, o Senhor pode ter misericórdia daquela alma. E naquele grande dia, quando você estiver no céu, e o Senhor conceder que aquela pessoa vá falar com você, ela vai falar: eu estou aqui porque você orou por mim e o Senhor teve misericórdia, ouviu sua oração. Amém, amados? Que nós possamos guardar isso no nosso coração e que nós possamos, a partir de hoje, praticar essa verdade no poderoso nome de Jesus. Amém, amados?